Paz do Senhor seja com todos vocês. Sabe quando dizem que não se pode comparar os irmãos entre si? Quem é pai sabe dessa tentação, né? O tempo todo comparando o irmão mais velho com o irmão mais novo. Ou quem for irmão mais velho, ou é irmão mais novo, até irmão do meio sentiu isso na pele ou ainda sente isso na pele. E é justamente isso que dizem que não pode fazer, que eu gostaria de convidar vocês aqui hoje a fazermos juntos. E a comparar dois irmãos entre si. Tudo bem que eles não eram irmãos de sangue, não nasceram da mesma mãe, mas foram discípulos muito próximos de Jesus na sua trajetória, no seu ministério aqui na terra. E eu acho que vai ser até uma comparação simples, se vocês pararem para pensar. Eu quero arriscar comparar Pedro com Judas Iscariotes. Ficou fácil, né? Porque nós sabemos muito bem que um se tornou aí, pela tradição, conhecido como o primeiro papa da igreja, o mártir da igreja, enquanto o outro aí trocou com um beijo o seu mestre, ficou impenitente até o final e tirou a sua própria vida. Fora isso, essa comparação entre eles também pode nos ajudar a nos comparar também, a nossa comparação. E pode nos deixar tanto aliviados como talvez angustiados, não sei. Mas vamos lá, vamos tentar. Mas antes eu gostaria de situar um pouquinho o contexto do evangelho de hoje. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho do domingo passado. Jesus vinha ensinando o povo e solta a pergunta: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E a resposta que ele tem naquele momento é essa. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E aí Jesus então se volta para os seus discípulos e solta essa pergunta: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí nós temos Pedro, aquele aluno dedicado, atento, sempre sentando na primeira fileira da classe, levanta a sua mão, primeiro a levantar a sua mão, e é da boca dele que saem uma das confissões de fé mais belas do Novo Testamento, quando ele disse assim: Tu és o Cristo Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é professor sabe aquele sentimento de orgulho, né, quando a resposta do aluno é melhor do que a encomenda. E Jesus orgulhoso, mestre orgulhoso, naquele momento ele até troca o nome do seu discípulo, de Simão Barjonas, ele troca para Pedro e diz: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, esta sua confissão de fé, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Jesus vinha aí na sua jornada, operando muitos milagres, multiplicando pães, transformando água em vinho, caminhando sobre as águas, curando endemoniados, ressuscitando mortos, curando leprosos. E quando finalmente o seu discípulo, com a ajudinha do Espírito Santo, com a revelação de Deus Pai, pelo Espírito Santo, chega à conclusão que aquele homem de Nazaré, aquele filho de carpinteiro, Jesus, é de fato o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Jesus pede para ele ficar quietinho e não falar isso para ninguém. Ele ordena aos seus discípulos que não contassem isso para mais ninguém e guardasse isso às 7 chaves, porque viria ainda a lição 2. E é justamente aí que vem o evangelho de hoje, a lição 2 de Jesus, quando ele começa ensinando: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os judeus, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto. E no 3º dia serei ressuscitado. E aquele aluno da primeira fileira novamente, Pedro, participativo, ativo, atento em aula. Ele não levanta a mão, mas ele se levanta, pega Jesus pelo braço, leva para o canto e começa a repreender o seu mestre, com a melhor das intenções, vamos dizer assim, como o melhor amigo, amigo do peito de Jesus, e diz: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer. Bem, resposta errada. Que decepção daquele professor, 0 na prova. Jesus, que tinha sido tentado pelo próprio diabo no deserto, agora é tentado por um amigo muito próximo, pelo seu fiel escudeiro, o discípulo próximo de Jesus. O seu, quem sabe, melhor aluno, ou aluno representante da turma, vamos dizer assim.
Eu fiquei pensando se talvez essa não teria sido a tentação mais difícil que Jesus teve na sua jornada aqui na terra. Transformar pedras em pães para saciar sua fome e ir de 40 dias pelo deserto, ou pular do alto de um templo e ser acolhido por anjinhos, ou trocar a sua alma pelos bens desse mundo, acho que nem se comparam com essa tentação aqui de hoje. Mas Jesus, Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, o Filho do Deus vivo, não titubeia nem um segundo e retruca dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você é como a pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Não como Deus pensa. A pedra que antes, no evangelho passado, era o fundamento da igreja, hoje é aquela pedra no sapato de Jesus que quer fazê-lo tropeçar. A confissão de Pedro do domingo passado veio diretamente do alto, foi uma revelação de Deus para ele. Mas a sua resposta que ele dá hoje na lição 2 não vem do alto, não vem do Pai. E eu acho que hoje, nos dias atuais, não seria politicamente chamar um aluno de Satanás, não é? Acho que o professor até vai preso se fizer isso. Mas Jesus não enxerga ali o seu aluno Pedro diante de si. Ele vê novamente aquele que lhe havia tentado no deserto, e que estava tentando durante a sua caminhada aqui na terra, sua jornada na terra. E depois de dizer para Pedro: saia da minha frente, Satanás, ele se volta aos seus discípulos e continua aí a lição 2. E creio eu que é uma das partes mais difíceis, pelo menos para mim, quando ele diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, tome sua cruz, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Foi aí que, enquanto meditava nessa parte aí da lição de Jesus, que me veio a imagem de Judas Iscariotes. Em outra ocasião, lá em João capítulo 6, quando o povo resmungava sobre como era difícil os ensinamentos de Jesus, Jesus diz para eles, para os seus discípulos assim: fui eu que escolhi vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Jesus, chamando Pedro de Satanás no evangelho de hoje, ele usa a mesma palavra que aquela que ele usou lá em João 6, quando disse que um dos discípulos era um diabo e ia lhe trair. Pedro tinha a melhor das intenções, mas seu irmão Judas, nós sabemos muito bem, a pior das intenções. Jesus estava falando ali de Judas Iscariotes, quando disse que um de vocês é um diabo. E Judas, nós sabemos muito bem, continuou impenitente até o final. Por outro lado, a Pedro diz hoje assim: saia da minha frente, Satanás. Vejam só que Jesus não disse a Pedro que você é um diabo, mas nós sabemos muito bem que os pensamentos esses de Pedro eram diabólicos, eram satânicos, eram muito perigosos. Mas Pedro, nós conhecemos sua história, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, apesar de ter afundado em águas enquanto as ondas estavam batendo, duvidado de Deus, apesar de tê-lo abandonado, ele sempre estendia a mão, sempre pedia perdão e gritava: socorro, Jesus. Tanto é que ele chorou amargamente quando o galo cantou. Vejam só como Pedro começa a sua carta. O primeiro versículo da carta de Pedro, ele diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês por causa da bondade, da misericórdia do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que vocês receberam uma fé tão preciosa como a que nós recebemos. Pedro, ao contrário de Judas, carregou a sua cruz. Judas deixou de lado a vida verdadeira, trocou por 30 moedas de prata que eu acho que nem chegou a usar no final das contas. Importante aqui apontar que quando Jesus fala sobre carregar a própria cruz, ele não está falando das dificuldades que o pecado traz sobre todas as pessoas aqui neste mundo. Ele não está falando sobre doenças, sobre depressão, sobre desemprego, brigas familiares, sobre Covid, distanciamento,
empresas falindo, Alzheimer. Na verdade, ele não está falando nem da morte aqui. Jesus está falando das dificuldades que nós temos simplesmente por sermos seus, simplesmente por pertencermos ao seu rebanho, simplesmente por sermos seus seguidores. No outro sermão, um tempo atrás, eu falei sobre como nós somos abençoados de estarmos no Brasil, um país aí livre de culto, enquanto outros cristãos sofrem perseguições aí fora, mas nem mesmo essa perseguição, nem mesmo essa espada, é o que Jesus está falando aqui como a cruz mais perigosa que nós carregamos. Porque a cruz mais perigosa que nós carregamos, sabe qual é? Sabe de onde ela vem? Ela vem de dentro de nós mesmos. A nossa própria natureza pecaminosa está sempre nos tentando convencer de que o plano da salvação que Deus traçou para nós, que até uma criancinha tem acesso pelo batismo, não faz sentido nenhum. É uma baita fake news. O nosso velho homem insiste em dizer que o plano da salvação que Deus elaborou na sua infinita onisciência, infinita sabedoria, que nós nem chegamos perto, tem que se conformar com as nossas vontades, tem que se conformar com os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que nós determinamos ou mentalizamos como sendo o melhor para nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa está sempre dizendo assim para mim: Otto, esquece o que Deus diz, siga os desejos do teu coração, aquilo que te faz sentir bem. Vocês conhecem uma cruz mais perigosa do que essa? Creio eu que a maior cruz para o cristão hoje é justamente essa, a tentação de recusar os termos de Jesus, recusar a sua graça, recusar a sua misericórdia, o seu perdão, a sua mão que ele estende a Pedro enquanto Pedro afunda nas águas. Por isso, meus queridos, nós cada vez mais precisamos da palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ela é tão necessária para nós. Ali nós temos a esperança renovada nesse plano da salvação que Ele tem para nós, que passa pela cruz. E aí nós podemos toda noite, antes de colocar nossa cabeça no travesseiro, lembrar do nosso batismo. E ali, como Lutero diz tão claramente no seu catecismo, afogar o velho homem e pelo poder do Espírito Santo fazer ressurgir novo homem. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Jesus diz aos seus discípulos assim hoje: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala aqui sobre o conceito de abnegação, Ele não está dizendo que devemos nos tornar as pessoas mais infelizes aí na face da terra e abrir mão das coisas agradáveis desse mundo. Ele não está dizendo para nós fazermos igual São Francisco, que deixou até as suas roupas ali, saiu nu para morar com os animais. Mas, em vez disso, Ele está dizendo que nós devemos buscar as respostas na sua palavra e não nos nossos sentimentos. Ali, nós encontraremos as mais feias fake news que a nossa natureza pecaminosa pode nos dar. E, é claro, na sua palavra, nós podemos confiar, porque Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Meus irmãos, o diabo trabalhou através de Pedro para tentar Jesus. Jesus resistiu à tentação. Entrou em Jerusalém, cumpriu o seu compromisso que ele tinha com a cruz, carregou a cruz que só Ele poderia carregar por nós. Ele levou o nosso pecado até a cruz e venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou. E essa ressurreição é a prova, é a evidência de que não há nada que possa impedi-lo de cumprir todas as suas promessas. Especialmente aquela que Ele nos dá na lição 2, todos os que creem nele terão a vida verdadeira. Que vida verdadeira é essa que Ele está falando aqui? Pedro repreendeu Jesus a subir na cruz e teve essa vida verdadeira. Judas, com um beijo, traiu o seu mestre e abriu mão dessa vida verdadeira. E entregou Jesus às autoridades, que, por sinal, se ele não tivesse feito isso, o plano da salvação não teria sido concluído. Por isso, os caminhos de Deus frequentemente fazem pouco ou nenhum sentido para nós, porque nós não temos o seu conhecimento, a sua infinita sabedoria. Mesmo assim, nós temos a mente de Cristo e podemos confiar nas suas promessas,
porque Ele cumpre cada umazinha dessas promessas. Por isso eu queria terminar essa mensagem com um texto que Deus nos dá através do profeta Isaías, quando ele diz assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Que Deus, o Espírito Santo, nos guarde sempre na sua palavra. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu